Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre estratégia competitiva. É uma videoaula que está dentro da primeira aula do curso de marketing. A primeira aula que é sobre estratégia de marketing, ferramentas para o sucesso, e tudo isso dentro da pós-graduação de Lean Startup do IEBS. Ok? Primeiramente, uma breve introdução. Para quem já viu a apresentação do módulo de marketing, pode pular, mas é bem rápido. Sou Leonardo Mamede. Minha formação em administração de empresas na Federal de Pernambuco, pós-graduação em MBA em marketing na ESPM. Minha carreira profissional, basicamente 20 anos, 8 anos na Tintas Coral e os últimos 12 na Bosch. Ok? É, quem está agora aqui nesse módulo de marketing já leu a primeira parte da primeira aula, né? Então já vimos o que é marketing, a origem, as diferentes fases do marketing, o conceito de segmentação e o marketing mix, né? E a sequência dessa primeira aula é sobre planejamento estratégico, ok? Nessa primeira aula a gente vai falar bastante sobre teorias do planejamento estratégico, e nessa teoria eu sempre busquei trazer exemplos para que o aprendizado fique mais fácil, né? Mais fazer uma analogia com o negócio seja mais fácil. Vamos falar inicialmente sobre missão, visão, valores e agora sobre propósito, né? Que é um tema que está bem importante e atual. Cinco forças competitivas de Michael Porter, que é a análise do ambiente competitivo em qualquer indústria, né? O termo indústria é um termo mais amplo, significa não indústria propriamente dita, mas assim, onde o negócio é inserido. Estratégia competitiva, estratégia de competição, movimentos estratégicos, vetores do crescimento, os 5 P's da estratégia, uma abordagem diferente do que é a estratégia, e, por final, trago um exemplo do posicionamento estratégico da Bosch. Ok? Primeiro, missão, visão, valores e propósito. Ok? Esse aqui é o início de todos os planejamento estratégico, isso conta com isso. Mas qual que é a diferença de, entre essas definições, né? A missão seria, na verdade, o papel que a empresa desempenha na sua área de atuação. Ela é a razão da sua existência. Normalmente ela foi a razão porque ela foi criada, né? E ela identifica, na verdade, ela dá rumo ao negócio. Então, a missão é o que é aquela, é, com uma palavra seria o papel da empresa. A visão é o que representa onde a empresa quer chegar, é o futuro, é onde ela deseja que está no longo prazo, né? Então a visão é importante porque vai determinar a caminhada, ou seja, tuas ações vão ter que derivar para que você chegue onde você pretende estar no futuro, né? Os valores são um código de conduta da empresa, né? São as regras, diria assim, as regras, porque né, o crescimento, o objetivo de longo prazo não pode ser a qualquer preço. Então, ela tem que ser respeitada e ela determina quais são os princípios éticos de atuação da tua empresa, tá? Aqui eu trago mais um modelo de negócio, porque na verdade aqui tem também um pouco de confusão com modelo de negócio e plano de negócio. O modelo de negócio ele vem antes também do plano de negócio e ele ajuda a estabelecer a forma singular que ela vai para o mercado, né? Como ela vai atuar no mercado, no seu segmento, qual vai ser a forma dela de chegar ao consumidor. E o propósito? Onde é que o propósito entra nisso aí, né? O propósito ele é o motivador intrínseco da empresa. Esse quadro aqui que eu trago é um quadro do Boston Consulting Group, do BCG, né? Que ele, dos que eu já li, traz a melhor definição, né? O propósito, o BCG diz que é uma interseção entre quem nós somos, né, as fortalezas autênticas da empresa e que papel para a sociedade a gente exerce, o que, é que a gente entrega para a sociedade, né? E o propósito seria uma interseção entre
quem nós somos e o que a gente entrega para a sociedade, né? E lembrando que no que nós somos, vale destacar é, que as fortalezas da empresa têm um papel fundamental. Aqui eu posso comentar um exemplo da Bosch, da empresa que eu trabalho. A Bosch é uma empresa de mais de 150 anos, né? Nasceu na Inglaterra, na Alemanha, durante logo depois do auge da Revolução Industrial. É, e as fortalezas autênticas é a inovação, é a qualidade do produto, é proximidade do mercado, é diversidade, é expansão nos países, né, geográfica. E qual que é o papel que ela exerce na sociedade seria trazer tecnologia para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? Então, o propósito, o que motiva as pessoas a trabalharem, as pessoas a desenvolverem novos projetos, a lançar novos produtos, é exatamente o que tá, o propósito estaria muito próximo do slogan da empresa, que é o tecnologia para a vida. É tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né? Como exemplos tem, posso dizer, tecnologia Flex Fuel, né? O que foi criado aqui em Campinas pela Bosch, o ABS, o freio ABS, que é tecnologia que salva vidas, né, durante mais de 40 anos aí desde o lançamento. Então, esse tipo de motivação que é denominada de propósito, ok? Entrando na parte de estratégia competitiva propriamente dita, aqui algumas definições de estratégia, mas é importante antes de começar a desenhar qualquer estratégia, é importante entender a indústria que você está inserido, que o teu negócio está inserido, né? Que forças competitivas são determinantes na sua indústria. Isso daí é fundamental para você poder se defender de ameaças ou aproveitar oportunidades. É, o Michael Porter, né, que é eu diria que é o principal teórico da estratégia, ele determinou que a atratividade de uma indústria, análise de um ambiente, ele tem 5 forças competitivas, né? É, Então, que seriam, né? O, como é a rivalidade entre os concorrentes da indústria existente, né? Os novos entrantes, a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação dos compradores, por outro lado, o poder de negociação dos fornecedores e, por último, a ameaça de produtos substitutos que podem, né, minar o teu negócio, ok? E o importante é você entender esse ambiente para saber como é a regra do jogo e definir o teu posicionamento estratégico, que vai te diferenciar dentro desse ambiente competitivo, né? A primeira força que o Porter chama de é, os concorrentes da indústria, rivalidade entre empresas existentes. Então aqui são, diria assim, concorrência clássica, né? Coca-Cola versus Pepsi, BMW versus Mercedes, Latam agora versus Gol. Então como é que é o nível, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes, né? Como é que é o poder, digamos assim, é uma concorrência leal, digamos assim, fair. Tem grandes empresas com grande poder de capital, grande poder financeiro, são empresas mais regionais, locais. Então, é importante entender quem são os players dentro desse negócio, né? A segunda seria a ameaça de novos entrantes, né? Novos competidores no mercado, que poderiam, digamos assim, reduzir a atratividade da tua indústria, né? Do teu negócio, do teu segmento de mercado. É, quanto mais, quanto menos barreiras de entrada, menos atrativo vai ser o negócio, porque vai ter novos entrantes e vai dividir o bolo, as fatias de mercado com mais gente e vai reduzir a lucratividade do negócio, né? É importante analisar alguns tipos de barreira de entrada, né? Aqui eu coloquei umas das principais, né? Se o negócio já tem marcas muito consolidadas no mercado, por exemplo, Gillette no mercado de barbear,
né? Então, se você vai entrar num negócio onde tem um competidor tão dominante, né? Uma empresa que o grupo Gillette pertence hoje à Procter Gamble, que tem um poder de marca tão poder, né? Tão tão forte, canais de distribuição estabelecidos, é, conhece bem o público-alvo. Então, realmente aqui é claro que a marca já é um fator alto, né? Uma barreira alta para novos entrantes. Mesmo caso da Bombril, né? Ambos os casos aqui são exemplos de empresas que viraram sinônimo da categoria, né? Então, se você vai entrar no negócio, nesse negócio, então realmente já pode entender que aqui a atratividade para novos entrantes é baixa, mas por outro lado, para quem já está no negócio, passa a ser muito alta. Outro exemplo de barreira de entrada, patentes, né? Aqui eu trouxe dois exemplos aqui, farmacêutico, eu coloquei Novartis, mas poderia ser qualquer grande laboratório mundial, né? Patentes hoje ela inibe a entrada de novos entrantes, mas por outro lado também quando cai patente, o medicamento vira genérico, então há uma explosão de novos entrantes, onde diminui drasticamente a lucratividade e começa a guerra de preços, né? Freio ABS, comentei, já tinha comentado um exemplo antes, foi patente da Bosch por muitos anos e onde a Bosch dominou o mercado de freios por muitos anos quando detinha patente. Ok? Outro exemplo, políticas governamentais, por exemplo, você para se criar inaugurar um hotel, né, um empreendimento, sempre tem licença ambiental que pode ser uma barreira de entrada, né? Por outro lado, principalmente aqui no Brasil, incentivo fiscal também pode ser uma barreira de entrada, né? Então, se uma empresa quer se estabelecer em alguma região onde um rival, onde um competidor tem um incentivo fiscal que lhe dá uma vantagem competitiva, pode ser uma barreira ali de entrada que pode minar a lucratividade da empresa, ok? Ameaça de produtos substitutos, é importante também analisar quão teu produto ou teu serviço pode ser substituído por outro, né? Então aqui a gente tem os exemplos clássicos aqui do álcool, do etanol e a gasolina, né? Que a gente tem, existe até um fator calculadora, né? Normalmente o álcool ou a gasolina compensa se ela for até 30% mais caro que o álcool, né? Que é o etanol. Se for mais que isso, já não compensa mais colocar gasolina, começa a colocar álcool, né? Por conta da autonomia do carro. Mesma coisa, também produto substituto, o clássico manteiga e margarina, né? As pessoas preferem manteiga, mas margarina também pode ser substituído dependendo do tipo de aplicação. E aqui eu coloquei um exemplo de ferramenta elétrica versus ferramenta manual, apesar de que os competidores analisam, né, fabricantes de ferramenta elétrica como Bosch, Makita, Black Decker, DeWalt, né, eles analisam a competência entre si, mas dependendo do nível de preço, do posicionamento de preço, se não couber no bolso do usuário, ele vai optar por uma ferramenta manual, e nesse caso, que é muito mais barato, nesse caso também vai ser considerado um produto substituto, que afeta o ambiente competitivo da indústria da ferramenta elétrica, né? A quarta força, o poder de barganha de fornecedores. Aqui, em ambientes de monopólio e oligopólio, essa força é determinante, né? A gente viu recentemente aqui no Brasil o tema da greve dos caminhoneiros, né, transportadoras, porque você tem de um lado uma Petrobras que tem um monopólio sobre extração e comercialização do combustível e que dita os preços do mercado, né? Do outro lado, tem as transportadoras e os caminhoneiros autônomos que realmente tinham que obedecer, né? Não tinham poder de negociação nenhum até que decidiram fazer a greve para negociar reduções no preço do combustível. Nesse caso é um caso clássico de como o poder tão alto de um fornecedor elimina a lucratividade e ele deixa o ambiente pouco para um negócio pouco atrativo dentro dessa indústria de transporte, né? Microsoft também é outro exemplo. Se comprar um computador novo hoje já vem com Windows, né?
um Windows 10 instalado. Obviamente você pode ter a opção de comprar um Mac, que é outro posicionamento de produto, né? Mas as empresas hoje, quem trabalha em empresa hoje, dificilmente, a não ser que seja uma agência de publicidade, propaganda, ou uma empresa de design, uma produtora de vídeo, normalmente trabalha com PC, né? Com computadores que usam Windows. Então, é outro tipo de monopólio, onde ele dita o preço do mercado e as empresas pagam o quanto for necessário. E também, outro exemplo, Correios, que é um poder de barganha que interfere em todos os negócios que necessita de logística, que é praticamente, praticamente os Correios no Brasil têm todo o mercado e eles ditam os preços que querem. Na outra ponta, temos o poder de barganha de compradores. Aqui eu trouxe dois exemplos, né? Um exemplo da Via Varejo, que foi a fusão entre Casas Bahia e Ponto Frio, né? Os dois juntos dominam o mercado de eletroeletrônicos, né? Eletrodomésticos e eletrônicos no Brasil. E eles têm um poder absurdo de barganha com os fornecedores, que eles são capazes de fechar empresas caso se feche a porta para alguma indústria, né? A Bosch, posso dar um exemplo, a Bosch é o líder mundial na linha de eletrodomésticos, né? Da linha branca, e no Brasil ela vendeu a operação, acredito que em torno de 2010, vendeu para a MAB a operação exatamente pelo ambiente competitivo, essa força competitiva de poder de barganha dos portadores ser tão grande que ela deixava a indústria pouco atrativa e minava a lucratividade. Então, para você ter ideia de como o ambiente competitivo, nesse caso, essa força do poder de barganha dos compradores, foi vital para o maior fabricante de ferramenta de eletrodoméstico do mundo abandonar o mercado no Brasil, né? Google também, dentro do mercado publicitário hoje, é, a Google hoje com o crescente exponencial da publicidade na internet, hoje a Google é tão dominante que ela dita o preço do mercado e está acabando, digamos assim, com o mercado de publicidade tradicional, né? Então hoje a gente vê jornais como The Guardian, que um dos líderes mundiais, e ele já falou, a gente não consegue viver com receita de publicidade. Eles pedem contribuição para os leitores para que a empresa possa funcionar e possa pagar os jornalistas, né? Então, é um exemplo de que uma mudança também, né, tecnológica disruptiva, ela pode, nesse caso, né, a gente pode analisar nesse contexto de poder de barganha, ela pode minar uma indústria, nesse caso a indústria da tradicional, da, da publicidade, né, e da imprensa, ok? É, O Michael Porter também ele comenta que a intensidade da rivalidade da indústria ele tem 5 fatores que pode contribuir para isso, né? Então, o primeiro é a taxa de crescimento da indústria. Então, a indústria que cresce muito rápido, né? Obviamente, ela vai atrair novos entrantes e vai gerar uma intensidade alta, né, da rivalidade dos competidores, que normalmente gera guerra de preços ou guerras né, de propaganda, agressividade em marketing, propaganda, etc., né? Outro ponto é a diferenciação de produto, né? Nesse caso é o inverso, quanto mais diferenciado o produto, você vai ter menos guerra, não significa que não vai ter rivalidade, claro que sim, né? Que é o caso do smartphone, que é uma indústria com taxa de crescimento altíssima nos últimos 10 anos, e oferece produtos de alta diferenciação, né? Identidade de marca, aqui eu trouxe o exemplo Nike e Adidas, onde as marcas, né, aqui a gente tem é, a marca esportiva, a gente viu agora na Copa do Mundo, então tem as seleções Nike, seleções Adidas, então eles disputam bastante esse mercado, principalmente o mercado de futebol, que é um mercado global, quem que tem mais identidade com os fãs do futebol, né?
Custo fixo alto, então, quanto mais custo fixo alto, a necessidade de venda, a necessidade de volume, afeta a rivalidade da indústria. E, por último, diversidade de competidores, que seria digamos assim, então, uma análise mais lógica, quanto mais competidores e mais diverso ramo, vai ser mais intensa a competição, ok? Depois da análise competitiva, que seria o primeiro ponto, né, para a definição de uma estratégia, a gente teria o que é o que é a estratégia competitiva, né, de fato, né? O Michael Porter ele define estratégia competitiva, vantagem competitiva como o posicionamento de uma empresa em seu ambiente competitivo. O que seria o posicionamento? Normalmente, quando a gente pensa em posicionamento, a gente pensa em posicionamento de produto ou marca, né? Então, ou seja, meu produto está posicionado na linha de mais alto luxo, com preço premium, minha marca é para um público X, mas quando a gente fala em estratégia, não estamos se referindo apenas à parte interna, né, de produto e mercado, mas a gente quer o posicionamento em todas as fases ou todas as áreas da empresa, né? Posicionamento em produção, né? Se tem escala de produção ou não, como é a tua cadeia de distribuição, como são os canais onde você distribui, tua efetividade logística, que tipo de serviços você oferece. Então, o posicionamento é no sentido amplo, não só no posicionamento de marketing, como a gente normalmente costuma a associar posicionamento. É, o Michael Porter também ele escreveu sobre como fez esse primeiro gráfico, ele definiu como fazer, quais são as formas que você pode ter uma vantagem competitiva, um posicionamento estratégico. Então ele fez essa primeira gráfico aqui, matriz, que ele chama, né, que você pode ter na horizontal aqui a vantagem competitiva, que seria ou você se diferencia no mercado que você atua, né, ou você tem liderança total no custo, ok? Então, qual foi as definições dele, né? Para você ser líder, né, ter líder de custo, você tem que ter custo mais baixo que os teus competidores. Consequentemente, você vai ser mais agressivo em preço e você vai trazer mais volume de venda, né? No outro extremo, a diferenciação, né? Então você tem que, no teu ramo de atuação, você tem que promover algum benefício único que o teu usuário, o teu público-alvo valorize e você vai poder com isso cobrar um preço premium, um preço mais alto e consequentemente ter margens mais altas, né? Essas foram as primeiras definições. Então, ou você se posiciona com diferenciação, né, trazendo um benefício, ou você vai ter liderança de custo para ter um preço mais baixo, né? Ele também, nesse gráfico, aqui na vertical, ele fala que, mesmo você escolhendo uma das duas vantagens, posicionamentos estratégicos, você vai ter você pode enfocar em dois segmentos, né? Ou você atua na indústria como um todo, no teu segmento como um todo, ou escolhe um segmento particular para ter um foco nesse segmento, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos, o exemplo da Volkswagen, né? É sempre importante e bom ter um exemplo do automotivo, que eu acho que as pessoas estão bem familiarizadas com essa indústria. Aqui eu fiz o quadro do Michael Porter, né? Então aqui na horizontal vantagem competitiva, diferenciação, liderança em custo, e aqui na vertical o escopo competitivo, foco no segmento, ampla indústria. Então vamos lá. No quadrante aqui, diferenciação em toda a indústria automobilística. Eles têm, do ponto de vista da Volkswagen, lembrando que a Volkswagen é uma marca alemã, está no mercado, o principal mercado deles é o mercado europeu, né? É um mercado de preços premium, então eles têm a marca Audi como a marca de diferenciação
toda a indústria. Do outro lado, eles têm a marca Volkswagen, que seria a liderança, marca líder em custo para toda a indústria, né? Lembrar aqui que a gente pensa, mas Volkswagen tem carros caros, mas o conceito de liderança em custo não significa ser o mais barato, né? O que a marca Volkswagen vende é o melhor custo-benefício. Ele não necessariamente vai ser o mais barato, mas ao longo do tempo ele vai ser o carro que vai te dar uma menor manutenção, né? Vai te dar um melhor poder de revenda e no final vai ser o carro que você vai gastar menos, porque você, apesar de não ser o mais barato quando você vai comprar, ele no total ele vai ser um carro que vai gastar menos, né? E aí tem outros benefícios embutidos, que é a confiança, a qualidade, né? O carro alemão, toda essa questão que envolve, digamos assim, a questão mais intangível que a marca traz, no caso daqui da Volkswagen, né? Falando de foco, a gente tem outra marca do grupo Volkswagen, Bentley, que é um carro de altíssimo luxo, dentro de um segmento, eles escolheram um segmento de alto luxo e vão entregar um carro diferenciado, né, para aquele segmento de mercado específico. E um exemplo de liderança em custo com um segmento foco, nesse caso um exemplo da Seat, que é uma marca do grupo Volkswagen que foi escolhida e foi originalmente criada para atuar no mercado espanhol, né? Então aqui ele tem um produto que tem liderança em custo e está segmentado para atuar num mercado específico, ok? É, voltando aqui, esses quatro tipos de posicionamento, eles são denominadas de estratégias genéricas, né? Estratégias de genéricas, ou seja, são onde você tem que ter a vantagem competitiva em alguma desses quadrantes, né? O professor Francisco Gracioso, que é um professor que é um brasileiro, ele é o fundador da ESPM, né, eu diria que é a escola de marketing hoje, foi uma das pioneiras, né, e a mais importante hoje do Brasil. Ele definiu quatro estratégias específicas, né, que uma empresa ela pode adotar né, para ganhar vantagem competitiva. Desculpa, são elas: financeira, marketing, técnico-econômica do produto e autocontrole ou limitação. Financeira, né? Primeira estratégia específica de competição. Caracteriza-se pelo agressivo aporte financeiro para acelerar os planos de expansão da empresa. Exemplos: fusões e aquisições da empresa. Aí, dentro dessa estratégia financeira, teria três principais: a diversificação, integração vertical e absorção de concorrentes. Diversificação, que o principal objetivo era ganhar vantagem de sinergia. Aqui eu coloquei também mais um exemplo da Bosch, onde eu trabalho. Então a Bosch ela é uma empresa dentro do segmento que eu atuo de ferramenta elétrica, líder no mercado de ferramenta elétrica, e ela viu a oportunidade de diversificar o seu portfólio comprando empresas complementares ao seu negócio, né? Então, comprou uma empresa especialista em abrasivos, já que vende ferramentas que necessitam de lixa de abrasivo para funcionar, né? E são vendidas no mesmo canal de distribuição, então você ganha sinergia. Nos anos 90 comprou a marca Skill, de ferramenta elétrica, que é um posicionamento já para o profissional autônomo, profissional que mais voltado a preço, né? Que não quer pagar por uma ferramenta profissional, né? E de alto valor agregado, de alta durabilidade. E uma marca Dremel que estava posicionada mais para trabalhos mais delicados, mais para o lucro de artesanato, né? Então, isso aqui são exemplos de três empresas que a Bosch comprou para diversificar o negócio e ter sinergia no approach com o usuário e no approach com o canal de distribuição, né? Outro exemplo de estratégia financeira é a estratégia de integração vertical,
né, para obter vantagem de custo, né? Aqui um exemplo do grupo Saint-Gobain, que é um grupo francês, é um grupo de mais de 300 anos, né, que iniciou, é um dos precursores aí do capitalismo iniciou com o negócio de vidro na França. E aqui tem um exemplo da cadeia, né, a cadeia, digamos assim, do abrasivo, né, da lixa. Morton é uma marca do grupo Saint-Gobain muito conhecido, sinônimo de lixa no Brasil, e eles atuam na cadeia completa. Então, eles têm a mineração Jundu, que é onde eles extraem o minério, o grão abrasivo. Tem a Norton, que é o fabricante da lixa, que usa a principal matéria-prima da lixa, é o grão abrasivo, é o mineral abrasivo, né? E eles têm a Telha Norte, que é um home center, que é um canal de distribuição de varejo dos principais do Brasil, que eles vendem para o público final. Então, aqui é um exemplo de integração vertical para obter vantagem de custo. Eles têm toda a cadeia, desde a mineração, né, da matéria-prima, a indústria que processa e o varejo que vende o produto na ponta. Ok? Só apenas para quem não conhece, o Saint-Gobain é um grupo grande, tem marcas como Brasilite, Quartzolite, Norton e entre outras, né? E o terceiro exemplo é a absorção de concorrentes para obter vantagem de escala ou experiência, né? Aqui, no nosso mercado, do Brasil e América Latina, tivemos a Latam, que foi a fusão da LAN do Chile com a TAM do Brasil, né? O objetivo de se tornar a principal empresa no mercado da América Latina, empresa aérea da América Latina. Itaú Unibanco, claramente para obter vantagem de escala, né? Diminuir o número de agências, diminuir o número de caixa eletrônico, diminuir desenvolvimento de software, né? Você não precisa ter duas empresas desenvolvendo páginas de internet, software de segurança, etc. Insinuante Ricardo Eletro, também para ganhar escala, manter o poder de barganha para poder competir com a Via Varejo, né, com a fusão da Casas Bahia e a Ponto Frio. E acredito que o mais conhecido, a Ambev, que foi a fusão da Antártica e da Brahma, para ganhar escala mundial, e hoje é o principal multinacional brasileira, né, com atuação na Europa, nos Estados Unidos e, né, de bastante sucesso. Ok? Uh, Outro exemplo de estratégia de marketing é de estratégia específica de competição, seria a estratégia de marketing, se caracteriza com a segmentação de mercado e a definição de um composto de marketing específico. Aqui eu trouxe um exemplo, o mercado de shampoo, então uma empresa que escolhe um segmento específico, uma área de atuação, né? Se especializa nessa área de atuação e atende todo o mercado. Então, no caso de shampoo, trouxe aqui três linhas, né? A linha, digamos assim, que a gente encontra no supermercado, que é mais para o dia a dia, né? Uma linha mais premium, já com cuidados especiais, já com benefício né? Com outras promessas, e uma linha de profissional que é já vendido para salões de beleza, etc. Né? Cada uma dessas linhas com um composto de marca definido, né? Produtos diferentes, né? Para cada tipo de cabelo, né? Para cor de cabelo, tipo de cabelo, etc. Posicionamento de preços, canais de distribuição diferente, tipo de promoção, como se comunica com o público diferente. Ok? Uh, a terceira estratégia específica de competição, a estratégia ele chama de estratégia de autocontrole ou limitação, consiste em negociar acordos de divisão dos mercados e estabilização da participação de cada concorrente.
Isso aí a gente vê em amplo, digamos assim, em escala internacional. Aqui eu trouxe o mercado de petróleo, né, o OPEP, então é conhecido, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde eles é um cartel, claramente, eles se juntam, definem preço, definem produção, se aumenta, se diminui, eles controlam o preço de mercado, controlando a oferta do produto, né? No Brasil, durante muitos anos, aqui a gente, né, já extrapola a barreira da ética aqui, mas a gente sabe que as grandes empreiteiras do Brasil, por muitos anos, dividiam o mercado, faziam acordos de divisão do mercado. E também as estratégias de autocontrole e limitação a gente pode ver claramente no mercado de financiamento bancário no Brasil, com as três grandes empresas estatais, onde o BNDES, que domina, né, o financiamento de grandes indústrias, né? Então o governo já estabeleceu o posicionamento do BNDES para isso. O Banco do Brasil domina, por exemplo, o crédito agrícola no Brasil, então ela limitou ali o crescimento e o mercado para o Banco do Brasil, e a Caixa Econômica que domina o financiamento imobiliário, né? O financiamento imobiliário, até inclusive do recurso dos uso dos recursos do FGTS, etc. Ok? Por último, o que ele chamava de estratégia específica técnico-econômica do produto, ela está muito linkada com os estágios do ciclo de vida do produto, onde cada estágio é um fator denominante para o êxito do produto, né? Então, na primeira fase de introdução, seria o fator dominante seria a diferença de qualidade ou performance baseada em alguma liderança tecnológica. Ele diz que quanto mais diferencial, né, quanto mais tecnologia, vai ser mais fácil de ter sucesso, né? Aqui o exemplo com o lançamento do iPhone foi realmente um grande fator dominante de sucesso, a qualidade e a unicidade do produto, né? Na fase de crescimento, seria a importância, o recurso financeiro para garantir a expansão. Aqui eu trouxe o exemplo de grandes empresas que escolhem anunciar lançamentos, né? Produtos que estão na fase ainda né, passaram pela fase de introdução, estão na fase de crescimento, precisam de um aporte financeiro para ficar mais conhecida, fixar o conceito do produto. Né, então, grandes empresas americanas escolhem o intervalo do Super Bowl, que é o final do futebol americano, para anunciar, que é a maior audiência da TV mundial, onde um minuto vale mais de, se eu não me engano, cerca de 160 milhões de dólares um anúncio no Super Bowl. Então, o recurso financeiro é importantíssimo para garantir essa fase de crescimento. A maturidade é definida como a capacidade de formular e implementar estratégias sólidas, né? É a habilidade da organização de estruturar e ter um approach para o mercado do teu portfólio existente de produto. Aqui eu trouxe a Coca-Cola, então, apesar de ser um produto centenário, né, ela se reinventando, segmentando, definindo mais segmentação de mercado, com estratégia de embalagem, estratégia de produto, né, posicionamento de preço, canal de distribuição, para manter realmente, estender ao máximo esse nível de maturidade do produto. E declínio ou retomada são ações para conservar a participação de mercado, né? São mercados que já não estão crescendo tanto, mas que de repente a empresa tem uma participação importante, então ela precisa manter essa participação, então faz promoções, descontos para manter sua participação e o seu market share em determinado mercado. Outro exemplo de approach estratégico é o chamado quadrado de Gilbert, né? Que é simples, na verdade, esse approach, ele é um approach, uma visão diferente de um conceito parecido com das estratégias genéricas de competição. Então, aqui no quadrado de Gilbert, ele fala que tem que no eixo horizontal a empresa que tem foco em produtividade,
e a empresa que tem foco em inovação, né? Quanto mais você anda nessa linha aqui, você aumenta a tua vantagem competitiva, você melhora a sua vantagem competitiva, ou seja, quanto mais ganho de escala você tiver e maior diferenciação, você vai estar aumentando a tua vantagem competitiva e vai estar trabalhando nesse quadrante aqui que é o chamado paraíso competitivo, né? Que a gente vai ver no próximo slide. Mas vamos lá, a definição do quadrado, né? O quadrante, baixa produtividade, pouca diferenciação, é o concorrência perfeita. Qualquer ação que você deve fazer, se teu negócio está dentro desse quadrante, principal ação é sair do mercado. Você não tem vantagem competitiva. Ou você faz um movimento para ganhar produtividade ou se diferenciar, ou a melhor ação é sair do mercado. Você vai estar fadado ao fracasso. Se você tem alta produtividade e baixa inovação, aqui você tem que sempre manter foco na melhoria do processo, né? Tanto garantir a melhoria do teu processo, engenharia, a parte de operações, se for indústria, e também se for um serviço, a parte de compras, negociar melhores preços, etc., para você sempre garantir tua produtividade, né? O nicho de mercado, que é baixa produtividade e alta inovação. Aqui você tem que sempre manter a diferenciação, né, com característica exclusiva para o teu público-alvo. Aqui é importante entender a segmentação, é super importante, o entendimento profundo para você entregar realmente benefícios exclusivos para o teu público-alvo. E, por último, a diferenciação com vantagem de custo, que você tem alta inovação, alta produtividade, que seria o paraíso competitivo. Aqui como exemplo a Apple, né? Estaria o iPhone com produto altamente diferenciado e com escala de produtividade, alta escala de produtividade global, e resulta hoje na Apple ser a maior empresa do mundo, né? A empresa com maior valor do mundo, que exatamente está nesse quadrante aqui, ok? Quais seriam os movimentos estratégicos, né? Seria, se você está no inferno competitivo, ou você sai, né? Ou você tem que ir dar um jeito de aumentar a produtividade, né? Ganhar volume de venda, ou melhorar a tua produtividade interna, ou se diferenciar, definir um público-alvo e trabalhar para se diferenciar, né? Quem está dentro desse quadrante de alta produtividade para garantir o longo prazo teria que ou manter, né, essa vantagem de produtividade ou passar a ter alguma diferenciação, não necessariamente do produto, mas pode ser numa cadeia de logística, num serviço que oferece para o teu cliente. E se você está no nicho, o próximo passo seria passar a ter maior produtividade, maior volume, né, ou maior ganho de escala para ir para o paraíso competitivo. Ok? Um approach sobre estratégia, conhecido como vetores do crescimento, de Igor Ansoff. Ele aqui já estamos focando aqui em empresas que já estão estabelecidas e querem crescer, né? Ganhar mercado, ganhar volume de escala e atingir seus objetivos de venda, né? Então, o Igor Ansoff ele determinava, fez a matriz com duas variáveis, né? O aspecto de produto, variável de produto, então ele dividia em produtos existentes e novos produtos, e mercados em mercados existentes, o que ele chama de tradicionais, e novos mercados, né? Para entender essa matriz, eu também trouxe alguns exemplos aqui para a gente ter um pouco mais didático. Também mais um exemplo do mundo automotivo, né, nesse caso da Volkswagen novamente. Então aqui, estratégia de penetração de mercado, produto tradicional, produto existente, mercado existente. Então, por exemplo, o Volkswagen Polo, que é um produto global, né,
A Volkswagen tem praticamente quase todos os mercados, então está sempre renovando o produto, fazendo ações para vender produtos existentes dos mercados existentes. Isso dentro da estratégia de vetores de crescimento se denomina penetração no mercado. Produto novo em mercado tradicional, Volkswagen Virtus. Então aqui é uma estratégia que ele denominou de desenvolvimento de produto, né, que seria mais tradicional de lançamento de produto, então fazer todo o esforço de marketing para fazer um lançamento de um novo produto. Desenvolvimento de mercado, a estratégia de desenvolvimento de mercado seria produto tradicional em novos mercados. Aqui eu trouxe o exemplo da Volkswagen no Irã. Irã era um mercado até um mercado grande, um país grande, uma economia grande, onde tinham até pouco tempo agora, é, como que se diz, um embargo econômico por conta do acordo nuclear, né? Então, uma vez que foi feito o acordo, o embargo caiu e as grandes empresas multinacionais passaram a focar como um novo mercado, um novo potencial de crescimento o mercado do Irã, que estava bem latente, que demandava bastante, né, por muitos anos sem investimento. E, por último, estratégia de diversificação, novos mercados, novos produtos em novos mercados, por exemplo, quando a Volkswagen adquiriu a Scania. Então, não tinha a Volkswagen não tinha um portfólio, os caminhões de alto desempenho, né? Então ela adquiriu, diversificou o portfólio de produto e diversificou o mercado, que ela passou a atuar em um mercado de caminhões de alta performance que ela não participava. Ok? Aqui, por último, em termos de estratégia, um approach diferente do Henry Mitzberg sobre estratégia. Então, para um pouco isso daqui serve para um pouco reflexão de como as empresas elas encaram a estratégia. Então, ele viu que há 5 approaches diferentes para a estratégia, né? Então, o primeiro approach seria estratégia como um plano, né? Que é basicamente a aplicação da estratégia tradicional, né? Então, fazer uma análise do ambiente competitivo, definição de objetivos e fazer um plano de ação. Então, a grande maioria das empresas encara a estratégia como um plano. Outra grande parte das empresas, ou não grande parte, mas algumas empresas encaram a estratégia como ele chamou de pretexto, no original em inglês é ploy. Eu não gosto muito dessa tradução de pretexto, mas é como a literatura trata. A definição dessa estratégia ou desse approach de estratégia seria, no inglês é outsmart the competition. Talvez a tradução, digamos assim, mais polite seria sair na frente do concorrente, mas seria, na verdade, talvez a tradução melhor seria ludibriar o concorrente, né? Então, alguns exemplos seria, na verdade, tem empresa, por exemplo, tem empresa de varejo que eles mapeiam os terrenos de uma cidade, por exemplo, e compram terrenos disponíveis para que outra empresa grande varejista não possam comprar e não possam expandir sua rede, né? Porque simplesmente falta de espaço físico, né? Então, isso é um tipo de estratégia de pretexto que ocorre, né? Não é, digamos assim, a gente pode discutir se é ético ou não, mas acontece, né? Então as empresas tentam bloquear o crescimento de outras, fazendo algumas ações que possam né, retardar o crescimento ou impedir ou retardar o crescimento de um concorrente. O terceiro approach seria a estratégia como padrão, que simplesmente é oficializar práticas que já ocorrem na empresa, né? E já são padrão na empresa e virar como oficial uma estratégia. Por exemplo,
grupos de funcionários que fazem ações ambientais ou ações sociais, né? E isso se tornar, por exemplo, essa prática se tornar uma ação oficial da empresa dentro do planejamento estratégico, né? O quarto approach é a estratégia como posicionamento, que é que seria como a empresa se posiciona no seu ambiente competitivo. Aqui está bem em linha com o que a gente viu lá dentro das estratégias genéricas do Michael Porter. E por último, estratégia como perspectiva, que é parecida com o padrão, mas é mais comportamental aqui, né? É oficializar a forma de pensar coletiva como estratégia. Então, por exemplo, a estratégia em que os funcionários, né, já, já têm, por exemplo, essa cultura de assumir risco, a cultura de inovar, a cultura de querer, né, de se diferenciar. Isso pode se incorporar dentro da estratégia, né, como por já fazer parte da cultura organizacional, ok? É importante, pessoal, que essas abordagens aqui, eu estou trazendo todas essas abordagens para que vocês conheçam, né, e que possam depois analisar, se aprofundar, se caso necessário. No final vai ter uma bibliografia que vocês podem se aprofundar e ver o que pode se adaptar melhor ao teu dia a dia, né, tuas necessidades na tua empresa, na tua startup, no teu novo plano de negócio, ok? Aqui, para finalizar, eu trouxe uma apresentação, um exemplo de posicionamento da Bosch, né? São creio que quatro slides, falar um pouco sobre a empresa para que vocês entendam um pouco como a Bosch se organiza. Vai estar bem compacto, mas um pouco se organiza e exemplificar um pouco do que a gente viu aqui, tá? A Bosch é uma empresa global, né? Tem mais de 400 mil empregados no mundo. Ela atua em 60 países com, digamos assim, com empresa própria, né? Digamos assim, com entidade legal própria Bosch, mas tem mais de ela está assim, teria presente em praticamente todos, com distribuidores, importadores, né? Ou outras empresas com aliança estratégica, né? Tem quatro áreas de atuação. A primeira seria de soluções Mobility Solutions, que seria o ramo automotivo principal, né? Tecnologia industrial, tecnologia de energia e construção e bens de consumo. Tá? Os quatro negócios seriam aqui automotivo, autopeças, né? Com alguns exemplos aqui, né? Alguns exemplos, por exemplo, como sistema de gestão eletrônica, ou sistema uh, o combustível flex, sistema de freios, etc. Parte de tecnologia industrial, por exemplo, aqui a Bosch faz linha de produção, aqui um exemplo de embalagem, então fazem máquinas, né, que embalam produtos. Tecnologia de energia e construção, por exemplo, a Bosch está dentro, comprou empresas que já desenvolviam energia solar, então um pouco daquela estratégia de diversificação que a gente viu, a Bosch adquiriu algumas empresas nesse setor, e bens de consumo, onde estariam ferramentas elétricas ou a parte que eu comentei de eletrodomésticos, né, que seria a linha branca. Hoje a empresa depende muito ainda do segmento automotivo, né? 61% de todo o negócio da empresa, do faturamento, vem do setor automotivo, 39% vem dos demais três negócios da empresa, né? É uma empresa de quase 80 bilhões de euros, né? Então, quase 350 bilhões de reais, é uma empresa gigantesca. E, como eu já comentei, 400 mil funcionários. Tem 280
fábricas no mundo, né? E com a Europa como principal mercado, com 52% do faturamento vindo da Europa, Ásia Pacífico 30% e Américas, né, incluindo América Latina e América do Norte, com 18%. Ok? Essa é uma breve introdução, mas o que eu queria mesmo focar é nesse slide, que aqui é um pouco do que a gente viu sobre o, digamos assim, o planejamento estratégico, digamos assim, de uma forma mais ampla, né? Então, como é que a Bosch ela divide aqui, ela traz os elementos do planejamento, né? Essa frase aqui, We are Bosch, seria a missão. No próximo slide vai ter um vídeo que vai explicar aí. Aí está trazendo um pouco das fortalezas internas, a origem, né? Um pouco do que os funcionários esse orgulho de trabalhar na empresa. Então seria um pouco da missão da empresa. Vocês vão entender melhor no próximo slide que tem um vídeo, né? O nosso objetivo seria a visão, o que queremos alcançar, o objetivo de longo prazo, né? Que seria que em linha com a filosofia de Roberto Bosch, que é o fundador, visamos a garantir o futuro de nossa empresa, assegurando seu forte e significativo desenvolvimento, preservando sua independência financeira. É importante aqui, a Bosch, como eu comentei, é uma empresa de 80 bilhões de euros, é a maior empresa de capital fechado no mundo, né? Então, não precisa se financiar indo para a Bolsa de Valores, né, o mercado de ações, e a visão da empresa é continuar sendo desenvolver produtos, desenvolver mercados para preservar sua independência financeira. Qual a motivação, né? O que nos direciona, que seria o propósito, né? É que eu comentei antes, tecnologia para a vida. Nossos produtos entusiasmam as pessoas, melhoram a qualidade de vida e contribuem para a preservação dos recursos naturais. Então, como eu comentei, o propósito é fortaleza interna, uma interseção e outro que entrega para a sociedade. Então, a fortaleza interna seria os produtos, a tecnologia, a qualidade, né? E com foco em melhorar a vida das pessoas. O foco estratégico, né? O que nos faz avançar já seria o posicionamento estratégico, né? Vou começar por aqui, o máximo desempenho, que seria a qualidade. Então, a Bosch é uma empresa que está, digamos assim, se você se lembrando do quadrante lá da estratégia genérica, estaria diferenciação e como é uma empresa global, em todo o mercado, né? Então, como é que essa diferencia? Na parte de produto, sempre oferecendo o máximo desempenho, o que é de melhor no mercado. Na parte digamos assim, de comportamento, flexibilidade para mudar, isso aqui já é um elemento novo, né? Com um novo ambiente competitivo, com as novas gerações, com um mundo mais complexo e dinâmico, então a flexibilidade é um elemento importante dentro da parte de gestão da empresa, e foco no cliente, que é a parte comercial, né? As forças, né? A cultura, força inovadora, excelência em qualidade e a presença global. E os valores, por fim, orientação para o futuro e resultados, né? Só lembrando, os valores é a regra do jogo, né? Digamos assim, os princípios éticos que norteiam todas as ações da empresa. Orientação para o futuro resultado, responsabilidade e sustentabilidade, iniciativa e determinação, abertura e confiança, justiça, confiabilidade, credibilidade, legalidade e a diversidade. Ok? Nesses slides aqui vocês têm um link para o vídeo, né? O vídeo está público, também vocês encontram isso na internet, na verdade, o que eu estou mostrando para vocês é público, né? Também o link na internet do vídeo, que vocês vão entender melhor um pouco desse posicionamento, né? Do que significa o We Are Bosch e toda a missão, visão, valores, propósitos, estratégia, fortalezas da empresa, né? Vocês vão entender isso aí. Ok? Para quem quiser se aprofundar mais, aqui as dicas de literatura, né? O clássico do Philip Porter, do Philip Kotler,
administração de marketing, né? É, Outro clássico do Michael Porter, estratégia competitiva. Quem quiser se aprofundar bem em estratégia. Terceiro, o Mintzberg, processo da estratégia, né? O Mintzberg ele é conhecido como um grande autor, né? Estudioso do gerenciamento, de gestão, né? Liderança e gestão, mas ele também escreve sobre estratégia. E o do Brasil, o melhor autor, né? O que tem, assim, mais conteúdo é o Marketing Estratégico do fundador da SPM, Francisco Gracioso. Ok? Pessoal, durante as aulas aí eu vou estar à disposição no horário combinado com a IEBS para tirar dúvidas, discussões, comentários e a gente pode ir discutindo esse tema de marketing que é tão fascinante e contagioso. Tá bom? Obrigado, até a próxima aula.